Você sabia que toda imagem recebe tratamento? No vídeo de hoje você vai aprender o necessário para detonar no tratamento de imagem. Então fica ligado aí, meu. Não cai fora, não cai fora. Fala designers, belezeira? Eu sou Wesley Press e você está no canal Tudo Sobre Design. Eu gravei 3 vídeos onde eu mostro o que é necessário para você começar nessa caminhada do design. Então no vídeo anterior nós já vimos o recorte de imagens e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre tratamento de imagens. Essa é uma área onde há muita ramificação e é uma área muito grande para você trabalhar. Então existe a etapa básica, a etapa intermediária e a etapa avançada. Então hoje a gente vai ver um pouquinho de tratamento básico, mas com um toque profissional. Então já se liga aí, hein? Este vídeo é para detonar com tudo, hein? Bora pra tela. Ok, então vamos lá. Arquivo, abrir. Então a imagem que eu separei para o nosso tratamento de hoje é uma imagem bastante colorida, uma imagem mista, onde há bastante invasão de cores nessa imagem. Então nós vamos ver um pouquinho o que é necessário para deixar essa imagem, digamos, mais comercial, ela com uma pegada mais profissional, certo? Então vamos lá. A imagem é esta. Ok. Beleza. Nós já estamos com a nossa imagem aberta. Eu vou começar com a técnica que eu já mostrei no vídeo passado, onde nós deixamos a tela livre para nós trabalharmos, certo? Então, como eu já mostrei no vídeo anterior, letra F, F, ok? Tab. Agora, vamos fazer basicamente o que nós já fizemos no vídeo anterior. Então, nós vamos começar duplicando a camada, atalho Ctrl J, certo? A primeira etapa que nós vamos fazer é equalizar esta imagem. Então, quando você recebe uma imagem ou utiliza uma imagem na internet, quase 100% das vezes ela tem algum tipo de invasão. Então é necessário você fazer um ajuste para deixar ela com um equilíbrio, uma harmonia melhor das cores. Às vezes você não pode perceber isso ao primeiro momento, se você não estiver acostumado. Mas conforme você for fazendo o seu treinamento, ou você já for um profissional da área, você vai desenvolvendo o olhar para esse tipo de cor. Então nós vamos começar com a técnica dos níveis. Então eu venho aqui em ajuste de cores, este ícone aqui, vamos selecionar níveis, ok? Agora percebam que nós temos aqui 3 conta-gotas. O primeiro conta-gota é sobre a área escura, o primeiro é sobre a área intermediária e o primeiro com a área clara. Mas como isso funciona? Basicamente você vai indicar para ele esses 3 tons: tom claro, tom médio e tom escuro, tá? Como que nós vamos descobrir isso? O tom claro é o branco, digamos 100% branco, onde nós temos branco absoluto, luz total. O conta-gota do meio, nós vamos indicar uma área cinza, a área neutra da imagem. Este conta-gota é o que vai equilibrar as cores da nossa imagem, que vai tirar um pouco da invasão contida nessa imagem, vai gerar o equilíbrio. E o primeiro conta-gota, esse escuro, nós vamos indicar as áreas de sombra, tá? Então vamos começar. Vou pegar este conta-gota, que é o conta-gota claro, digamos assim, e vou indicar a área branca para ele. Pronto, indiquei a área branca. Agora nós vamos indicar a área escura. Eu vou deixar o tom neutro para a gente fazer um teste e vocês verem qual a diferença dos pontos neutros. Então vocês vão ter que desenvolver essa habilidade de encontrar o ponto neutro na foto, que é basicamente o cinza puro, digamos assim. Então vamos lá. O ponto escuro, você procura um local onde esteja bastante sombra. Então eu verifiquei nessa imagem e acredito que nessa área aqui das árvores ao fundo seja uma área boa para colocarmos este conta-gotas.
Então vamos clicar aqui. Então já percebam que eu cliquei com o último conta-gotas, que é o conta-gota do branco, na área clara, nessa área que está estourada aqui em cima, certo? O primeiro conta-gota, que é o escuro, eu cliquei na área de sombra, então esta área aqui embaixo, certo? Se você quiser ver como que já está ficando nossa correção de cores, é só você ver aqui e veja que ele fez um ajuste do contraste dessa imagem. Então ele deixou a imagem mais nítida. Algumas imagens você vai perceber que ela tem como se fosse uma nuvem, ela é meio nebulosa. Então essa é uma ferramenta para você corrigir esse tipo de erro da imagem, a falha de contraste, ok? Agora vamos encontrar o tom neutro da imagem. Este é um pouquinho mais difícil, por isso que eu deixei ele por último. Vamos selecionar o conta-gota do meio e com ele você tem que mostrar a área neutra da imagem. E o que seria a área neutra? Como eu já comentei antes, seria o cinza puro da imagem. Algumas imagens você vai ter uma dificuldade para encontrar esse cinza, que nem por exemplo essa imagem, ela tem bastante tons de verde, certo? Por causa da vegetação, e alguns tons de rosa, devido às flores. Mas a gente pode definir um ponto neutro para essa imagem. E onde que eu localizei este ponto? Eu acredito que nesta área aqui, que eu acredito ser eu acho que é uma escadinha, alguma coisa assim de decoração de jardim. Nesta área, percebo que este material é um ferro, um alumínio. Então ele tem um tom de cinza. Então vamos indicar este tom de cinza para o conta-gota. Vejam, se vocês tiverem dificuldade de enxergar, amplie mais sua imagem com aqueles atalhos que eu já mostrei no vídeo passado. Caso você ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima, onde você pode verificar e aprender um pouquinho sobre esses atalhos do Photoshop, os atalhos principais que eu utilizo, ok? Então vamos clicar neste ponto aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z para vocês verem a diferença, ok? Perceberam a diferença do contraste? Vejam, vocês podem fazer uma brincadeira, vocês podem fazer um teste e ir clicando nas outras áreas onde não é o cinza, onde é a área incorreta. Então, por exemplo, se eu clicar com um conta-gotas neutro no cabelo da menina, que está um cabelo de cor rosa, veja que a imagem ela ficou verde, então entrou em desequilíbrio. Por isso que é necessário a gente encontrar o tom neutro da imagem, o tom cinza, tá? Se você clicar na área verde, veja que é ao contrário, ela vai ficar rosada. Então ela vai inverter essas cores. Então você vai ter que localizar nessa imagem onde fica o tom neutro. No caso, que nem eu expliquei, você vai procurar o tom mais próximo do cinza. Então vá fazendo esse teste enquanto você não desenvolveu esta habilidade de enxergar o tom cinza na imagem. Vá clicando até você perceber quando ele ficou mais agradável ao seu olhar. Lembre-se, você pode ter auxílio dos gráficos, você pode entender um pouquinho dos gráficos de cores, mas o melhor ajuste que tem é o ajuste óptico. É este aqui que a maioria das pessoas vai enxergar. Você pode aplicar a técnica que for, mas às vezes não vai ficar legal. Então essa ferramenta não é 100% viável em alguns casos. Algumas vezes ela não vai funcionar bem. Neste caso ela equalizou pra gente legal aqui esta imagem, certo? Então eu vou clicar aqui no cinza de novo. Errei o ponto. Vou ampliar um pouquinho mais para eu enxergar. Vejo que eu também estou tendo um pouquinho de dificuldade para achar um ponto aqui, porque tem muitas cores neste ponto. Eu vou clicar aqui. Aí, aqui para mim, no meu monitor, este é o ponto que eu encontrei que é o ideal, tá, designers? Então, este é o primeiro ajuste que nós fizemos. Ó, você pode verificar desabilitando e habilitando o olhinho aqui da camada dos ajustes. Então veja a diferença, ok? Então nós definimos o contraste e também nós equilibramos as cores. Deixamos as cores mais próximas do que elas devem ser. Porque a câmera ela tem esse extravio. Às vezes ela entope um pouquinho de amarelo ou ela entope um pouquinho de azul. Você com o tempo vai perceber isso. Todas as câmeras fotográficas fazem isso. Então por isso que é necessária a edição e tratamento de imagem para fazer esses pequenos ajustes e pequenas correções de cores, ok? Então, segunda etapa. Nós já fizemos a primeira etapa, que é o ajuste de cores. Nós vamos para a segunda etapa, que é corrigir algumas imperfeições da foto. Então o que eu vou fazer?
eu vou juntar este ajuste com a camada que eu já tirei cópia no início, ok? O atalho para isso é Ctrl E. Perceba que a hora que eu teclar Ctrl E, ele vai mesclar com a camada de baixo, certo? E sempre estamos trabalhando em cópia. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ampliar um pouquinho aqui a imagem. Para facilitar, pessoal, eu vou limitar o tamanho dessa imagem e vou deixar só o que é interessante para nós, no caso aqui, a moça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar um crop nessa imagem. Como é que eu faço isso? Eu venho nesta ferramenta aqui, ó, a ferramenta corte. Então nela você pode definir a área onde você quer cortar. Veja, eu posso definir aqui. Perceba, tenho muito cuidado porque essa área onde eu estou excluindo ela vai ficar de fora, certo? Então não vai existir mais. No caso eu vou deixar só a moça. Então eu vou ampliar aqui para baixo, ampliar para a esquerda, ampliar para cima. Eu vou permanecer com esse pedacinho e eu vou cortar aqui próximo ao braço da moça, ok? Feito isso, só apertar a tecla Enter e já temos o corte da nossa imagem. O resto da imagem foi pro saco. Então vamos lá. Segunda etapa, fazer as pequenas correções na pele da nossa modelo, da nossa moça. Então eu vou ampliar aqui para nós olharmos mais de perto. Perceba que ela tem algumas pintas, algumas imperfeições na pele que nós podemos corrigir isso. Eu gosto de utilizar, gosto muito desta ferramenta que se chama a ferramenta correção, cujo atalho é o J. Então, ferramenta correção. E como que nós utilizamos ela? Vamos aqui nesta pintinha. Então eu vou remover essa pinta de uma maneira bem simples, tá, designers? Eu vou circular o que eu não quero, ok? Circulei esta área e vou arrastar para uma área muito próxima, onde a textura seja parecida com esta área que eu quero fazer a correção. Então, cliquei, segurei e arrastei. Pronto. Ctrl D para assumir a seleção. Veja, eu permaneci com a luz e sombra, permaneci com a textura, apenas circulando o que eu não quero e jogando ao lado uma área próxima onde tem uma luz, uma sombra e uma textura muito próxima dessa área que nós estamos excluindo. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Aqui eu tenho uma manchinha. Aqui, ok. Ctrl D. Veja, tem umas manchinhas que podem ser até uma falha da imagem, pode ser um ruído. Então clico, seguro e arrasto. Clico, seguro e arrasto. Seleciono, clico, seguro e arrasto. Seleciono, clico, seguro e arrasto. Seleciono, clico, seguro e arrasto. Veja como que é prática essa ferramenta. Depois que vocês pegarem em prática, vocês vão ver que vocês ganham muito tempo usando essa ferramenta. Clico, seguro e arrasta. Seleciono, clico, seguro e arrasta. Clico, seguro e arrasto. Ó, sempre eu estou tentando aproveitar uma área de textura, luz e sombra iguais. Eu vou voltar um pouquinho aqui para cometer um erro. Veja o que essa ferramenta ela consegue fazer. Digamos que eu vou errar, eu vou jogar aqui no cabelo. Ele já me dá um preview maluco. A hora que eu soltar, olha o que aconteceu. Ele aplicou uma textura de cabelo sobre o rosto da moça. Legal, né? Esse já merece o primeiro like do dia, hein? Terão muitos likes ainda. Que viagem é essa, velho? Momento insano. Ok? Então, vou fazer essa limpeza aqui. Depois já volto, senão vai demorar muito, hein? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os ajustes de cores dessa imagem. Então, para facilitar o trabalho e para ter uma técnica mais profissional, eu não trabalho em RGB. Eu não gosto de trabalhar em RGB quando eu preciso fazer tratamento de imagem, mexer com cores, trabalhar com cores. Eu não trabalho em RGB porque fica, além de ficar difícil de você ajustar cores, medir alguns pontos da imagem, você tem que ficar criando algumas cores. É complicado. RGB para quem está muito acostumado. Eu que sou da área impressa,
tenho muito mais facilidade de trabalhar em CMYK, muito mais, do que trabalhar em RGB. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de continuar o nosso tratamento de imagem, é fazer a conversão dessa imagem. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em cima, em imagem, modo, cores CMYK. Ele vai me dar essa telinha aqui e eu seleciono a opção não achatar, porque se eu clicar em achatar, ele vai deixar todas as camadas unidas, vai ficar apenas uma camada. Então, não achatar. Vocês vão perceber que ela deu uma diferença nas cores, porque o campo do RGB para o campo do CMYK é um campo muito maior. Então o CMYK ele tem um campo menor de cores, porque é tinta. Já o campo RGB ele trabalha com luzes. Por isso essa diferença, você tem muito mais recursos em RGB. Porém, se você vai trabalhar com impressos, você não pode fazer em RGB, você tem que fazer tudo em CMYK. E também é muito mais fácil de você fazer o tratamento de imagem em CMYK, porque você tem mais controle das cores, beleza? O que eu identifiquei de estranho nessa imagem aqui? Eu tenho uma invasão nos dentes da nossa moça, da nossa modelo aqui. Tem uma invasão de verde por causa do ambiente onde ela está, um ambiente de jardim, uma grama em volta. Eu também tenho uma invasão na pele desta modelo, também por causa do jardim. Perceba esses pontos verdes aqui na imagem. Veja, eu tenho vários reflexos da grama, e isso nós conseguimos corrigir. Esse é mais um truque profissional. Esse é difícil de você ver por aí, merece 2 likes, mas não tem, né? YouTube. Então vamos lá. O terceiro ponto que eu vi que precisa de um tratamento são nos olhos do nosso modelo. Por causa da iluminação, que é uma iluminação de área externa, ele ficou escuro. Então nós vamos clarear também este ponto, certo? E depois um toque aqui final aqui, ó, chefe. Você é vergonha da profissão! Ok, então a primeira coisa, nós vamos corrigir o dente. O dente, para tirar essa invasão, eu preciso primeiro clarear um pouco e depois tirar o verde. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção com a ferramenta laço. Você pode usar a sua ferramenta preferida. Eu vou usar o laço poligonal neste caso. É a segunda ferramenta aqui do laço, certo? Se você não viu o vídeo anterior, clico, seguro e seleciono o laço. Vou fazer uma seleção no dente. Então eu clico, solto, vou clicando. Vou fazer aqui a seleção. Vocês podem achar aí que a seleção está mal feita, mas vocês vão ver que não está. Porque eu vou usar a técnica parecida com a do vídeo anterior, que é arredondar, deixar mais difusa, com mais difusão esta seleção. Então depois de pronta a seleção, Ctrl Alt D ou Shift F6. Então eu tenho essa telinha de difusão. Eu vou jogar o valor aqui respectivo ao espaço, que é uma área pequena. Eu vou jogar aqui 5 pixels. Foi muito, vou voltar, Ctrl Z. De novo, vou jogar 2 pixels. Eu acho que esse é o suficiente. Agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui neste botão dos ajustes de camada, ok? E vou selecionar a ferramenta curva. Com a curva eu vou jogar um pouquinho mais de luz nessa área onde está escura e vou tirar um pouquinho da invasão nesse primeiro passo. Então eu vou puxar aqui embaixo para a direita. Veja como nós tiramos um pouquinho daquela área escura. Se você não enxergou, veja a diferença, ok? O segundo passo é tirar o amarelo. Então, por isso que eu falei para vocês, designers, de convertermos para CMYK. Mesmo que você vai trabalhar para a internet e precisa fazer um tratamento de imagem, trabalhe em CMYK, você vai ver que é muito mais fácil. Então eu vou vir no canal amarelo e vou baixar um pouquinho o amarelo. Pronto, já fizemos a correção. Se você quiser ver como estava,
desabilito e habilito, ok? Veja o quanto nós corrigimos. Se você ainda quiser ser um pouquinho mais rigoroso, eu já vou mostrar de uma vez só como nós vamos fazer tirar essa invasão da pele. Eu também vou tirar um pouquinho da invasão dos dentes, ok? Então vamos primeiro clarear as áreas escuras para depois tirarmos a invasão tanto da pele como dos dentes dela, certo? Então eu vou clarear também o olho da mesma forma. Vou pegar o meu laço de novo e vou circular o olho da nossa modelo. Só que eu não vou fazer um olho apenas, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu costumo fazer? Segurar a tecla Shift para somar as seleções. Pronto. Só cliquei uma vez com Shift e adicionei mais uma seleção. Ok? Mesma técnica de fusão. Ctrl D ou Shift F6, dependendo da sua versão. Vou usar também o mesmo valor que eu já vi que é compatível aqui com o tamanho, 2 pixels. Vou lá nos ajustes de camadas, curvas. E também vou puxar deste ponto inferior para a direita. Então vamos puxando, nós vamos inserindo luz, dando contraste na imagem. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, vou voltar um pouco. Não pode ficar falso, certo? Veja a diferença. Depois nós vamos fazer um antes e depois. O terceiro ponto que eu identifiquei aqui é sobre o rosto dela. Eu acho que podemos clarear um pouquinho também. Então, o que eu vou fazer? Mesmo processo anterior. Eu vou selecionar a pele da nossa modelo e depois aplicar uma curva para dar mais luz, dar mais brilho nesta pele. Então eu vou usar um outro laço aqui, que eu acho que é mais fácil para este caso. É o primeiro laço. Então clico seguro e vou selecionar o primeiro laço. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar de uma forma que eu consiga pegar apenas o contorno da pele. Então vamos lá, cliquei e segurei. Com esta ferramenta você não vai só clicando e soltando, você tem que clicar, segurar e arrastar o seu mouse. Ok? Vai exercitando sua mão aí se você não tem prática. Vou fazer a seleção, mas eu preciso adicionando mais seleções. Então da mesma forma, seguro o Shift, cliquei, pronto, já posso soltar o Shift e vou fazendo a seleção aqui muito próximo da divisão entre a pele e o restante da parte da imagem, no caso aqui o cabelo. Então cliquei com o Shift, vou embora fazendo essa seleção. Aqui também, ok? Vou fazer aumentar um pouquinho a parte de baixo aqui do busto e vou acrescentar os braços. Veja que eu não estou me preocupando em fazer uma seleção muito fiel, por causa da difusão que nós já vamos aplicar. Então vamos aqui. Não assume esse BO. Beleza. Agora já podemos aplicar a nossa difusão. Então vamos lá. Shift F6 ou Ctrl D. Aqui eu posso colocar um valor maior para não correr o risco de marcar a nossa foto. Então eu vou colocar 10 pixels. E vamos aplicar mais uma curva. Mas agora eu vou medir um pouquinho essa pele, para eu não errar no tom da imagem. Então nós vamos medir agora a pele, e ela costuma ter como base o amarelo e o magenta, e um pouquinho de ciano, mas na área de luz nós tentaremos zerar o ciano e tentaremos também zerar o preto, porque isso deve estar só na área de sombra. Mas como eu posso ver essas cores? Aqui você tem a guia informações, que se no seu Photoshop não está acionado, é só você acionar com a tecla F8, ok? Então F8 ele vai aparecer esta janelinha,
onde ele mostra os pontos do CMYK. Então nós vamos tentar zerar o ciano na área de luz. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor sobre a bochecha da nossa modelo e ali ele me mostra por volta de 2, 3, estourando 4. Então no caso eu vou tirar o ciano da área de luz. Então nós vamos no canal ciano, vou baixar um pouquinho aqui. Aí eu vou puxar a barra para a direita, igual nós já fizemos das outras vezes. Perceba o que ele vai fazer. Ele vai tirar o ciano num contexto total. Porém, nós queremos tirar da área de luz, que é onde nós temos a invasão da nossa imagem. Então eu vou tirar por volta de 4 pontos de ciano aqui da nossa pele. E se você achar que precisa subir um pouquinho mais a cor dessa pele, você pode subir um pouquinho o magenta. Veja, você vem aqui no magenta e pode subir um pouquinho magenta. Olha como ela vai ficar marcada. Então você vai medindo até ver uns valores que não comecem a ficar saturados. Eu estou medindo aqui agora a área de luz. Então a área mais clara da bochecha dela, eu zerei o cian. Estou por volta de 7 a 10% de magenta, 7 a 10% de amarelo. Então já estou com um tom bastante interessante aqui da nossa pele. É um tom muito utilizado na pele de pessoas brancas, ok? A pele negra costuma ter uma outra composição de cores. Agora o que está faltando para nós finalizarmos essa etapa do tratamento que eu quero mostrar para vocês, designers, é a invasão que eu mostrei para vocês, é a invasão que eu comentei com vocês no começo. Então, como nós vamos fazer isso? Eu vou criar uma camada nova, Ctrl Shift N, e eu vou colocar neste modo aqui, ó. Você clica e eu vou colocar neste modo aqui, onde está normal, você clica e vai colocar cor, ok? Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o seu pincel, cujo atalho é a letra B de brush. Vamos carregar um tom que nós queremos tirar a invasão. Perceba que nós temos aquelas invasões aqui de verde que nós queremos tirar. Então eu vou carregar aqui o pincel com uma cor de pele. Seguro com o Alt. Veja que ele já alterna para mim entre o conta-gota. Só segura no Alt. E eu vou selecionar a cor da pele. Cliquei, já selecionei este tom aqui de pele. E agora o que eu vou fazer? Vou jogar por volta de 40% no pincel. Fluxo eu vou usar 50, como sempre eu uso. E vou passar sobre estas regiões onde eu tenho invasão. Mais uma bruxaria, hein? Eita, nós, hein? Essa você não esperava. Não sei. Essa dica aqui é dica de profissional, hein? Então você vai passando nas áreas onde você tem a invasão, ok? Aqui eu tenho ainda um pouquinho. Beleza. Se você quiser ver como está ficando, desabilite e habilite novamente. Perceba que aqueles tons verdes que existiam na pele dela, nós já tiramos. Vou tirar um pouquinho aqui. E agora, com esse mesmo recurso, eu quero mostrar uma mágica para vocês, hein? Perceba que essa moça, ela tem um cabelo pintado de rosa. E o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar a cor do cabelo, hein? Ixi, se a mulherada soubesse que já existia essa ferramenta, já teria trocado a cor do cabelo faz tempo, hein? Pinturas a todo momento. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou carregar um tom aqui do cabelo, um tom não muito claro, não muito escuro, no tom castanho do cabelo, e vou passar essas cores aqui sobre este rosa. Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar para mim esse rosa.
Veja que eu não selecionei um tom legal, vou selecionar um tom mais amarelado. Aí eu teste na hora, para ver o que está combinando mais com a imagem. Ó, este tom já combinou melhor. Então vamos passar na onde está rosa. Porque subentende que o cabelo dela é um tom loiro com poucas partes de castanho escuro. Então tem uma parte de castanho mais claro, digamos assim, não chega a ser um loiro, um castanho mais claro e um castanho escuro. Então, onde o cabelo fica mais leve, ele vai ficar mais claro. Então vamos substituindo aqui essas cores. Você vai preenchendo, vai pintando por cima do cabelo dela, até que a cor rosa seja substituída por essa nova cor. É claro que o que nós estamos fazendo aqui não é tão usual, porque você dificilmente vai pegar uma imagem dessa para tratar. Mas o legal aqui desse nosso exercício é mostrar a eficiência desse recurso para qualquer tipo de tratamento ou ilustração que você trabalhe. Aí, se você é um ilustrador, se você trabalha com pintura digital, enfim, esse é um recurso que você pode fazer a troca das cores de uma forma muito fácil e uma forma convincente, onde você não vai perder textura, você não vai perder a luz e sombra, e você vai ter uma imagem muito convincente. Este lado praticamente está pronto, vamos equalizar este outro lado para ver se fica com uma combinação convincente. Então estou usando a mesma cor até agora, não troquei ainda a minha cor. Aqui. Churururururu. Jogou seu charme em mim. Oh, não. Não! Aqui sobrou uns cabelinhos rosas que também podemos trocar. Aqui agora ficou visível que esta sombra ela está rosada ao invés de ela estar marrom, por causa do reflexo do cabelo dela. Ela tem um cabelo que está pintado da cor rosa, refletiu na sombra e ela ficou rosada. Então nós vamos carregar um marrom aqui perto do pescoço e eu vou trocar esse rosa. A sombra tem que ser marrom. Então vou passando aqui onde eu tenho essa invasão ainda de rosa. Vai ficar alguns pontos, mas o importante é eu mostrar para vocês a ideia deste recurso, o quanto vocês podem trabalhar somente com esse recurso simples. Não é um recurso complexo, vocês viram quanto é simples, mas ajuda muito na hora de tratamento de imagem, seja qual for o seu trabalho que você executa. Eu acredito que quanto mais recursos você souber, mais você vai conseguir um melhor resultado final, porque às vezes uma ferramenta funciona e às vezes ela não funciona. Então, se você souber mais recursos para você trabalhar, você vai ter muito mais fidelidade de imagem, você vai ter uma imagem muito mais próxima da perfeição. E aqui eu posso ir refinando esse retoque agora conforme ficou as falhas. O que eu queria mostrar para vocês basicamente é isso. Nós fizemos a equalização da cor, depois nós fizemos aquele retoque simples, nós retiramos, digamos, uns ruídos da imagem, nós tiramos algumas imperfeições, depois convertemos ela para semic e fizemos os ajustes de cores pontuais, onde ela tinha invasão no dente, onde ela tinha invasão nos olhos, que estavam escuros também, e essa invasão de cor que refletia da grama, e trocamos a cor do cabelo dela, que estava rosa, que é da foto mesmo, do jeito que eu peguei, e trocamos para um tom mais amarelado, mais castanho. Aí vai de você fazer um retoque mais refinado aí para ficar um pouquinho mais convincente. Aqui até esse ponto onde chegamos, ele está um pouquinho amarelado, precisa aperfeiçoar, escurecer mais um pouquinho esse cabelo, porque com o tom rosado ele ficou mais claro do que o castanho natural do cabelo dela. Então
Então você precisa trabalhar mais um pouquinho nessa imagem para ela ficar bastante convincente. Mas agora eu acredito que com essas ferramentas que eu já te mostrei hoje, você já consiga executar isso de uma forma profissional, hein? E agora vamos para o antes e depois, hein? Vou selecionar todas as camadas ao mesmo tempo, segurando a tecla Shift, ok? E agora eu vou colocar isso numa pastinha. É só teclar o atalho Ctrl G. Fazendo isso, eu joguei todas aquelas camadas e todos aqueles ajustes dentro de uma pastinha. Então fica mais fácil você organizar as suas camadas no seu trabalho que você executa aí, para você não se perder. Porque é normal você ter um trabalho que chegue a 1000 camadas. Então é coisa pra caramba, hein? Agora fica fácil de você ver o antes e depois. Vou aproximar um pouquinho. Vou ampliar a nossa tela aqui. E agora eu vou arrastar para o lado, para nós vermos a diferença de uma imagem para outra. Perceba a diferença, designers. Fundamental, hein? Isso é um tratamento básico. Nós temos ainda os tratamentos mais intermediários e mais avançados, onde você tem um recurso muito mais profissional de retoque avançado, que são aquelas moças para revista, algumas imperfeições que são difíceis de tirar, e até a parte de montagens. Você fazer uma montagem de uma parte que não esteja legal numa imagem, você precisa colocar outra. Com base nisso você já pode dar uma boa caminhada aí nos seus trabalhos, hein? E agora eu vou deixar também mais uma tarefa aí para você. Você vai pegar 3 fotos no Google, selecione 3 fotos onde você perceba que ela tem falhas, e você vai fazer essas correções que nós fizemos hoje. Você vai fazer esse treinamento. Você vai equalizar as cores, depois você vai tirar as imperfeições, depois você vai ajustar as cores em CMYK, e por fim, se precisar fazer algum ajuste localizado, você já sabe algumas ferramentas que você pode fazer isso. Talvez você tenha um pouco de dificuldade na primeira imagem, a segunda você vai se sentir um pouco mais à vontade, na terceira você vai querer caminhar cada vez mais. Então treine bastante isso, porque isso é essencial aí para sua caminhada, beleza? O design não pode parar. Até a próxima. Deixa o like aí.